Investimentos que são isentos de imposto de renda. Tem muita gente que morre de medo de investir por causa do imposto de renda. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar tudo sobre impostos e investimentos. Eu vou falar sobre investimentos em renda fixa e renda variável, que são 100% isentos de imposto de renda. Então, se você quer saber isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui. Talvez você já me conheça, talvez você já acompanhe o canal, talvez você esteja me conhecendo agora. Meu nome é Eduardo Lopes e eu ajudo pessoas a investir por conta própria, com segurança, com rentabilidade, com lucratividade. E eu também escrevi esse livro aqui, ó, o Bolsa de Valores para Iniciantes. Depois, até o final desse vídeo, eu vou falar como que você pode receber um exemplar desse aqui, um livro físico mesmo, aí na sua casa, beleza? Eu sei que tem muita gente que às vezes nem investe, tem medo de começar a investir, porque vai ter que pagar imposto. Eu sei, eu moro no Brasil, então eu sei que o Brasil judia demais da gente quando a gente pensa em imposto, né? A gente paga imposto para tudo. Aqui nesse vídeo, eu não vou compartilhar um jeitinho, olha, seja esperto aqui para você não pagar esse imposto, dá essa miguezinha aqui, faz esse negócio aqui meio por baixo do pano, não tem nada disso, tá? Aqui nesse vídeo eu vou falar como que a gente vai investir e fazer isso por linhas retas e não por linhas tortas, tá? A gente não vai dar jeitinho. A gente vai fazer isso aqui seguindo todas as regras do jogo. Primeiro, investimento de renda fixa que você não paga imposto. A gente tem alguns, por exemplo, LCI, LCA. Calma que eu vou explicar, tá? LCI, LCA, CRI, CRA são investimentos que são totalmente isentos de imposto de renda. Talvez agora você esteja aí se perguntando, Edu, o que é isso? LCI, LCA, CRI, CRA. Eu vou explicar bem rapidamente e é bem simples, tá? LCI e LCA são títulos de renda fixa que eles visam captar recursos para financiar alguns setores específicos da economia, como o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Então o LCI é uma abreviação para letra de crédito imobiliário, que é um título emitido por bancos e instituições financeiras que eles vão financiar operações de crédito do setor imobiliário. Então quando você investe, quando você compra uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, você está ajudando o setor imobiliário a se desenvolver, você está emprestando dinheiro para eles e por isso você recebe juros. E o LCA é uma letra de crédito do agronegócio, que é um título emitido também por bancos e instituições financeiras para financiar operações de crédito do setor agrícola. Então, o que termina com I é do setor imobiliário e o que termina com A é do setor agrícola, do agronegócio. LCI e LCA são totalmente isentas de imposto de renda. São investimentos conservadores, com um nível de risco quase igual da poupança e dos CDBs. E o CRI e o CRA também são títulos de renda fixa que permite a gente investir em setores específicos da economia, também como o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Então, um CRI é um certificado de recebíveis imobiliários. É um título que permite investir no setor imobiliário. Os CRIs, eles são lastreados em créditos imobiliários como financiamentos de residências, financiamentos comerciais ou para construção, além de contratos de aluguéis de longo prazo. E os CRA são certificados de recebíveis do agronegócio. Então é um título que permite investir no setor do agronegócio. Os CRAs ou os CRAs, como muita gente fala, e você já deve ter ouvido muita gente falar isso, os CRAs, eles são lastreados em empréstimos relacionados à produção, à comercialização, ao beneficiamento e à industrialização de produtos, insumos ou máquinas do agronegócio e totalmente isentos de imposto de renda. Só que eu sei que você que está aqui, me acompanha nesse canal, eu sei que você gosta da renda variável. E eu também gosto muito mais da renda variável. Talvez você esteja se perguntando aí, Edu, mas quais são os investimentos da renda variável que são isentos de imposto de renda? Porque é aí que muita gente tem medo. A pessoa acha que quando compra uma ação eu já vou ter que pagar imposto ou que a receita já vai vir em cima. Calma, eu vou explicar para vocês alguns investimentos aqui e você vai ver que apenas em algumas situações que talvez nem aconteça, você vai ter que pagar os impostos. E eu falo que talvez nem aconteça
porque se você segue a minha metodologia de investimentos, a gente não vai pagar imposto, a gente vai ter que declarar, o que é diferente, e eu vou explicar aqui nesse vídeo também. Olha só, o primeiro tipo de investimentos da renda variável que é isento de imposto de renda é o investimento em ações. Investir em ações é isento de imposto de renda. Muita gente acha que só porque começou a investir já vai ter que gerar DARF, não é assim. Você pode comprar suas ações todos os meses. Você pode ter a sua estratégia de viver de renda, de construir patrimônio na bolsa, comprar ações todos os meses e nunca precisar pagar imposto por isso. Essa, inclusive, é uma grande vantagem que a nossa estratégia tem. Por quê? A gente não fica comprando e vendendo ações. A gente não precisa ficar gerando DARF. A gente vai só acumulando ações. Isso gera zero imposto para a gente não precisa pagar imposto. Outro ponto importante, a gente investe para viver de renda. E essa renda passiva que vem através dos dividendos das ações, os dividendos, eles são uma parte do lucro da empresa que é distribuída para todos os sócios, tá? Esses dividendos, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, também são isentos de imposto de renda. Na verdade, a gente fala que dividendo é isento de imposto de renda, parece que isso é um benefício para nós, né, sócios da empresa, que a gente ganha o lucro e não precisa pagar imposto por isso. Mas na verdade não, porque a empresa já pagou os impostos antes de distribuir esse lucro, tá? Então, você vai ver aí muita gente que adora o imposto para defender o governo, defender um pessoal, e só assim, mas os investidores, eles ganham dividendos e não pagam imposto. Peraí, a empresa que eu invisto, a empresa que eu sou sócio, ela já pagou todos os impostos do jeito certo antes de passar a minha parte. Por isso que eu não pago, porque na prática eu já paguei lá. Então, o dividendo que cai na nossa conta, ele é isento de imposto de renda, tá? Pelo menos até agora esses dividendos são isentos. O governo vive falando que vai taxar. De tempos em tempos o governo joga isso daí para o Congresso, ele tenta passar alguma coisa para taxar os dividendos. E olha só, até hoje eles não conseguiram. Quer dizer que eles nunca vão conseguir? Não, pode ser que em algum momento os dividendos ainda sejam taxados, porque a gente sabe que pelo menos o governo que está hoje no Brasil ama o imposto, né? Para ele, quanto mais imposto, melhor, porque eles precisam de muito dinheiro que eles gastam muito. E se eles aprovarem isso, por algum momento vai ser pior para a gente. Ainda assim vai ser vantajoso. A gente vai ter o nosso dividendo um pouquinho menor, mas está tudo bem, porque isso não é definitivo, porque trocando o governo, mudando essa linha aí de administração do Brasil, os dividendos podem voltar a ser isentos de imposto de renda. Mas, pelo menos até hoje, eles são isentos e está tudo certo. Só existe uma situação que a gente paga imposto quando a gente está falando sobre ações, que é quando a gente vende mais de 20 mil reais por mês com lucro. Aí sim, a gente vai pagar imposto sobre esse lucro, tá? Se você vende R$19.999, você não paga imposto. E se você vender uma ação no prejuízo, você também não paga. Então, olha só, a gente investe para construir patrimônio e para viver de renda. Essa é a minha metodologia, é essa a minha filosofia, é nisso que eu acredito. Então, essa situação da gente precisar vender as nossas ações é algo que vai acontecer talvez muito raramente, talvez nunca aconteça com a gente, porque a gente vai construindo o nosso patrimônio e a gente vai viver com a renda dos dividendos, não é vendendo ações, tá? Então é algo completamente distante da nossa realidade para quem segue essa metodologia, tá bom? Outro investimento de renda variável que também é isento de imposto de renda são os fundos imobiliários. Você pode também comprar fundos imobiliários todos os meses e você não vai pagar imposto nenhum por isso. E você vai receber os aluguéis todos os meses desses fundos imobiliários. E diferente do aluguel de um imóvel físico, que quando você tem uma sala comercial, uma casa, um apartamento e você aluga isso daí, você precisa já pagar seus 27,5% de imposto, tá? Os aluguéis dos fundos imobiliários são isentos de imposto. Por quê? Da mesma forma que as ações, a empresa já pagou todos os impostos antes de distribuir todos esses dividendos, esses aluguéis para a gente. Eu estou falando aqui sobre a minha metodologia de investimento, sobre a minha filosofia de investimentos, e eu vou compartilhar agora com vocês aqui o meu livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Nesse livro aqui, eu explico tudo,
como que você vai investir para construir patrimônio e receber dividendos. E esses dividendos vão crescendo com o tempo até o ponto que você vai viver de renda. Aqui nesse livro eu não ensino a fazer trade. Isso aqui é para construir patrimônio e viver de renda. Um livro do básico ao avançado. 169 páginas para você aprender tudo sobre investimento em ações e fundos imobiliários. Se você quer receber um exemplar, um livro físico aí na sua casa, eu vou deixar aqui na descrição o link para você clicar e receber um exemplar aí, e ele tá nesse momento, eu não sei até quando, com frete grátis. Então aproveita, quando terminar o vídeo, clica no link aqui embaixo para você receber um exemplar aí, caso você não tenha ainda, beleza? E agora você vai se surpreender. Tem um outro tipo de investimento que também é isento e a maioria das pessoas não sabem, que é o Bitcoin. O Bitcoin é isento de imposto. Você não paga imposto por comprar Bitcoin. É exatamente igual ao investimento em ações e em fundos imobiliários. O fato de você começar a investir e usar o Bitcoin para construir um patrimônio dentro da bolsa não vai fazer você pagar imposto. Assim como nas ações e nos fundos imobiliários, você só vai pagar imposto se você vender com lucro. E o Bitcoin, você pode vender até 35 mil reais por mês, que você é isento. Vendeu mais do que 35 mil reais, aí sim você vai ter que pagar imposto. Você não vai pagar imposto de renda, tá? Sobre essa venda, sobre esse dinheiro que você sacou ali naquele momento, beleza? Você tem que gerar uma DARF, você vai fazer esse pagamento de imposto em até 30 dias, caso você venda nessas condições. Agora, se você está investindo, seguindo essa metodologia só para construir patrimônio e viver de dividendos, você não vai precisar pagar imposto, mas você vai precisar declarar, tá? Vai ter que fazer a declaração, vai colocar esses investimentos na sua declaração de imposto de renda. Mas ó, calma, que é muito fácil, tá? É muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Você vai entrar lá na sua corretora, isso se você já não recebeu um e-mail antes, porque normalmente as corretoras já mandam um e-mail com o seu informe de rendimentos. Caso você não tenha recebido na época de declarar o imposto de renda, você vai lá na sua corretora, você vai procurar no menu e tem lá declaração para imposto de renda. E você vai pegar lá o seu informe de rendimentos. Você clica lá, você vai receber no seu e-mail um PDF já prontinho. E se você que faz a sua declaração, você mesmo coloca lá e tá tudo certo. Ou se você faz isso com um contador ou com uma contadora, pega esse PDF, você põe no seu computador, encaminha para o seu contador e ele vai fazer isso para você. É só a declaração de que você tem esses investimentos. Então você viu, você estava morrendo de medo de começar a investir e ter que pagar um monte de imposto, tá? Calma, é muito mais simples do que a maioria das pessoas pintam por aí. É muito mais simples do que, eu tenho quase certeza que é muito mais simples de tudo que você já ouviu por aí. E olha só, um último insight sobre imposto para você. Quem paga imposto tá pagando imposto porque tá ganhando mais. Então, se a gente vai pagar imposto de alguma forma, quer dizer que a gente tá ganhando. Eu tenho, inclusive, um conhecido que ele sempre falava isso. Falou assim, cara, eu quero é pagar muito imposto, porque se eu tô pagando muito imposto, quer dizer que eu tô ganhando muito mais. E faz todo sentido. A gente sabe que o Brasil judia da gente, a gente tem que fazer tudo dentro das 4 linhas do jeito certo para pagar o mínimo de imposto, porque a gente já paga imposto demais. Mas ainda assim, pagar bastante imposto quer dizer que você está ganhando muito dinheiro, certo? Então, olha só, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui. Se você tem alguma dúvida sobre investimento em ações, fundos imobiliários, Estados Unidos, Bitcoin, se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui nesse vídeo, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários, porque eu respondo. E se for uma pergunta que eu acho que faz sentido, eu coloco essa pergunta para ser tema de um próximo vídeo. Beleza? Aqui na descrição tem o link para você receber o Bolsa de Valores para Iniciantes com frete grátis. Então, clica no link aqui para você receber o livro.